Convido você a se colocar de pé para a gente fazer a leitura do Salmo de número 122. Salmo de número 122, diz assim a palavra do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas torres, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos teus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. É um convite a nos alegrarmos no Senhor, o Deus que cuida tanto de Israel quanto de seu povo em toda a terra. Senhor, bendizei o teu nome, hoje e para sempre. É o desejo do meu coração e acredito que também é o desejo do coração daqueles que aqui estão essa noite. Por isso nós clamamos a Ti, ao único que é digno de toda honra e toda glória, ao único que está acima dos céus, acima da terra, e que mesmo assim se preocupa com cada indivíduo do seu povo. Muito obrigado por seu amor, ó Pai. Clamamos a Tua presença através do Teu Espírito essa noite, para que nós possamos lhe apresentar um culto aceitável e agradável. Capacita-nos, ó Deus, perdoando as nossas falhas e nos ensinando a ser pessoas cada vez melhores através da Tua palavra e conduzidas pelo Teu Espírito. Ser conosco essa noite é o desejo do nosso coração e a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos cantar louvores ao Senhor. Convido aqui à frente o Ministério de Louvor. Vamos cantar com alegria a esse Deus bondoso que se preocupa e se importa com a gente. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com
sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Que doce é estar em tua presença, contemplando a formosura da tua majestade e reconhecendo que tu és o Senhor, todo-poderoso e o grande eu sou. Que doce é estar em tua presença, contemplando a formosura da tua majestade e reconhecendo que tu és o Senhor, todo-poderoso e o grande eu sou. Meu coração se une nessa melodia angélica. Que doce é estar em tua presença, contemplando a formosura da tua majestade e reconhecendo que tu és o Senhor, todo-poderoso e o grande eu sou. Meu coração se une nessa melodia angélica. Meu coração se une nessa melodia angélica. Meu coração se une nessa melodia angélica. Os irmãos podem se sentar. Nós vamos ter agora uma palavra de oração. Eu vou pedir que o irmão Vitor Hugo faça essa oração. Nós temos alguns irmãos que fizeram cirurgia e se recuperam. E é o caso do irmão Irineu e também do seu filhinho, o Heitor, vai fazer uma cirurgia agora recentemente. E a Fabiana, irmã Fabiana e o irmão Robson pede oração pelo seu filho Isaac, que fez uma cirurgia no braço, teve complicações e teve que voltar às pressas para a emergência
E eles estão vivendo ali um momento difícil, né? Então, vamos orar pela vida do Isaac também, tá bom? Aproveitando, e nunca esquecer de orar pelo nosso pastor Judy Clay, que se encontra de férias, está lá na terra dele, na Bahia. Acredito que ele já deve estar experimentando acarajé, vatapá, essas coisas, né? Que ele gosta. Vamos orar por ele também, tá bom? Vitor Hugo nos conduza nesse momento. Oremos. Senhor Deus, te louvamos, te glorificamos por quem Tu és. Te rendemos graças porque Tu és um Deus poderoso, um Deus que nos ama e que cuida de nós. Obrigado, Senhor, pelo Evangelho, por Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui hoje em comunhão com nossos irmãos para prestar um culto a Ti como seus filhos. E como seus filhos, hoje pedimos em oração pela saúde desses irmãos, pedindo pela recuperação da cirurgia do irmão Ireneu, que o Senhor possa estar restaurando a sua saúde, que tudo ocorra como já é planejado, que ele possa ter uma restauração da sua saúde plena. Assim também como seu filho Heitor, que vai fazer cirurgia, esteja com os médicos que estarão à frente disso. Sabemos que uma cirurgia que envolve uma criança tem as suas particularidades, suas complicações específicas, então que o Senhor possa estar conduzindo todo esse processo, que através das habilidades dos médicos o seu poder possa ser manifestado. Venho também, Senhor, pedir pelo Isaac, pelo pequeno Isaac, que é o filho de Fabiana Robson, que teve uma pequena complicação. Da mesma forma como anteriormente oramos pelo Heitor, sabemos de toda a situação delicada que é uma criança, todas as características que uma criança possui, seja física e também mental, que o Senhor possa estar nesse processo, que ele consiga se recuperar plenamente, que essa complicação ela não piore e possa ser resolvida. Bem, também, Senhor, pedir pelo pastor Judy Clay, por esse período de férias que ele se encontra, que o Senhor possa estar dando um descanso ao seu servo, que ele possa estar voltando com as energias renovadas para poder servir a sua igreja. Peço também que, mesmo de férias, ainda tenha servido a Igreja de Cristo pelo Brasil, que o Senhor possa estar com ele nesse momento que ele se encontra na Convenção Batista Brasileira em Salvador. Sabemos o ministério que é a Pronobis e como tem abençoado, principalmente os pastores no Brasil, que o Senhor possa estar com o pastor, assim como o seu filho, aquelas pessoas que estão auxiliando, possa ser um momento realmente de que sua palavra, seus ensinamentos possam ser levados para outros irmãos. Continue abençoando eles, sustentando nesse ministério que tem nos abençoado bastante. Peço também, Senhor, para que esteja com pregação, que o irmão já irá trazer a palavra, esteja falando conosco através dele, que o Espírito Santo possa tocar o nosso coração, nossa mente, que possamos estar focados naquilo que o Senhor tem para dizer para nós hoje. É em nome de Jesus que pedimos perdão pelos nossos pecados. Amém. Gostaria de convidá-los a se colocar de pé mais uma vez para a gente fazer a leitura de Efésios, capítulo 2, que é o retrato do que Cristo fez por nós e por isso nós o louvamos e o adoramos. Efésios capítulo 2, nós leremos os 10 primeiros versos. Diz assim a palavra de Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos nossos pecados e delitos, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filho da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e não de obra, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Essa é a palavra do Senhor, nos mostrando que ele nos tirou do pecado por sua maravilhosa graça e nos trouxe para a vida eterna em Cristo Jesus. Vamos cantar ao Senhor mais um hino, mais uma canção. Vamos fazer isso com muita alegria, como forma de gratidão ao Senhor pelo que ele fez em nosso favor.
Pode se sentar, meus irmãos. Nós vamos agora passar para a palavra, estudo da palavra. Convido aqui à frente o pastor Jader, que vai nos conduzir nesse momento. Pastor Jader está com a palavra, que Deus te abençoe e nos abençoe como igreja também. Boa noite, queridos irmãos. Alguns ficaram assustados ao final. Pisei no cabo do violão, acabou soltando. Fez um barulho, mas fiquem tranquilos. Nada vai acontecer. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 134. Salmo bem curtinho, Salmo 134. Venham, bendigam o Senhor, todos vocês, servos do Senhor, vocês que servem de noite na casa do Senhor. Levantem as mãos na direção do santuário e bendigam o Senhor. De Sião, os abençoe o Senhor, que fez os céus e a terra. Amém. Amém. Meus queridos, este salmo se encontra numa seção dentro desse livro, que é bastante amplo, bastante diversificado, que nós chamamos de Cânticos dos Degraus, ou Cânticos de Romagem. É uma seção que tem 15 salmos ao todo, que começa no Salmo 120 e termina justamente nesse. Então, ou seja, esse aqui é o último salmo dos Cânticos de Romagem, é o salmo que fecha essa parte. Por que esses salmos são chamados de Cânticos de Romagem ou Cânticos dos Degraus? Por que eles têm esse nome, não é? Salmos de peregrinação também. Isso é porque esses salmos eles eram cantados pelos judeus que estavam espalhados de todas as partes do mundo no momento em que eles subiam para Jerusalém para participar das festas, não é? Então eles cantavam os salmos que estão nessa seção. E eles iam a Jerusalém para participar principalmente das três festas que eram celebradas: a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes e a festa dos Tabernáculos. Essas eram as principais festas do povo judeu, prescritas na lei de que o povo deveria participar. Então, esses salmos eram cantados nesses momentos especialmente. E se é assim, nós podemos entender melhor um pouco o contexto e perceber como que os temas que eles abordam se vinculam diretamente com esse contexto. Se a gente pegar, por exemplo, o Salmo 121, ele vai falar sobre a proteção de Deus sobre o povo, né? Ali eles pedem para que Deus livre os seus pés de tropeço durante o caminho. Então o Salmo diz, ele não permitirá que você tropece. Tem salmos nessa seção que vão falar sobre a dependência de Deus. Quando o salmista fala também no 121, não é? Olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Eles também falam sobre confiança em Deus nesses períodos. Então, os salmos vão dizer, né, que Deus é o grande guarda de Israel. A gente tem ali no Salmo 121, verso 3, dizendo que o guarda de Israel não dorme, assim como o Salmo 127 também. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, tudo isso fazia parte da dinâmica da vida do povo, enquanto eles faziam esse período de peregrinação até Jerusalém.
E tem uma coisa curiosa aqui que nos ajuda a perceber como que essa estrutura que eles têm é muito intencional, a forma como eles estão arranjados dentro do livro. Ou seja, não por acaso, eles começam no 120 fazendo uma referência a uma terra hostil. Ali no Salmo 120 é mencionado as terras de Meseque e Quedar. E eles terminam, aqui no 134, falando da chegada em Sião. Não somente a chegada em Sião, mas no templo de Jerusalém, mais especificamente. Então percebam, começa numa terra estranha, no meio da hostilidade dos inimigos. O salmista fala, eu sou um homem de paz, mas ele só pensa em guerra. E no Salmo 134 é o contrário, eles estão na terra que eles são familiarizados, em Jerusalém, e são recebidos no meio do povo de Deus. Então, o que nós temos aqui, nesse salmo, é a imagem da chegada do povo em Jerusalém. E se vocês notarem, parece que essa chegada ocorre no fim do dia, à tardezinha. E é nesse momento que ocorre o encontro entre os peregrinos que vieram de longe e os sacerdotes e levitas, aqueles que administravam as coisas referentes ao templo. Então a dinâmica do salmo é bem simples. É um salmo curto e simples, e o sermão vai ser simples também, com 3 pontos, tal como o salmista nos apresenta aqui. O que acontece? Qual que é a estrutura? Os peregrinos primeiro saudam os sacerdotes, eles encorajam os sacerdotes a fazerem o seu trabalho, e depois os levitas e os sacerdotes respondem invocando a bênção de Deus sobre o povo também. Então é isso que está na estrutura do salmo. No verso 1, veja o que está dito. Venham, bendigam o Senhor, todos vocês, servos do Senhor, vocês que servem de noite na casa do Senhor. Notem o seguinte, embora o Novo Testamento use esse título de servos, para falar de toda a igreja, e os próprios apóstolos se apresentam assim também, os crentes também são chamados a servir a Deus. Aqui, nessa passagem, os servos de Deus são esse grupo que cuida do templo. É a eles que essa palavra é, então, dirigida, não é? E as atividades no templo, elas eram divididas por turnos. Tinha o turno da manhã, tinha um turno que ficava escalado para a tarde, também tinha um turno para a noite. Isso é um pouco surpreendente para a gente que pensa que as coisas terminavam, talvez manhã e tarde. Não. À noite também tinha um trabalho a ser feito. Era preciso, por exemplo, guardar o templo, vigiar, e havia uma escala para isso. A lei também dizia que o fogo no altar, fogo que foi aceso pelo próprio Deus, segundo o livro de Levítico, deveria ficar aceso durante todo o tempo, 24 horas, sem parar. E esse fogo era mantido pela lenha. Então, os sacerdotes, os levitas, eles tinham o trabalho de manter o fogo aceso nesse período. Tinha também o fogo do próprio candelabro. Aí não mais um fogo mantido pela lenha, mas era mantido pelo azeite, que servia para iluminar ali as partes do templo, numa eventual deslocamento, e tem até a ver com a parábola das 10 virgens. Qual o problema das 10 virgens ali? Que algumas delas não deixam a lâmpada acesa durante a noite. Ou seja, elas estão displicentes no seu relacionamento com Deus. Então, enfim, essas atividades elas eram realizadas no período noturno. Enquanto alguns dormem, enquanto os peregrinos dormem, os sacerdotes levitas faziam trabalho. Crônicas, só para vocês terem uma ilustração sobre isso, 1 Crônicas 23 diz que deviam se apresentar todas as manhãs e todas as tardes para dar graças ao Senhor. Isso aqui está indicando esse trabalho constante, frequente.
Então o povo diz aos sacerdotes: bendigam o Senhor. Eles estão olhando para eles falando: façam esse trabalho. Mas qual que é o teor dessa palavra, né? Bendizer a Deus. Bom, de maneira bem direta, bendizer significa você reconhecer quem é Deus, qual é o seu caráter, e louvá-lo por isso. É falar bem do nome de Deus. Como essas festas ocorriam durante os períodos dos ciclos, né, anuais, repetidamente aconteciam, pode ser que eles deviam bendizer a Deus, evocando as lembranças do que Deus tem feito pelo povo. Ou seja, nós nos encontramos aqui mais uma vez, e como diz a palavra lá em 1 Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. Então é lembrar do que Deus já tem feito e bendizê-lo pelas suas bênçãos, pela sua provisão, para que os sacerdotes fossem gratos a Deus e bendizessem a Deus por isso. Todos vós, servos do Senhor, que servem de noite. Isso aqui está mostrando uma especificação maior. São aqueles que vão bendizer a Deus, mas especificamente à noite. Isso está indicando, então, que a adoração a Deus não deveria ser negligenciada, mesmo nos turnos da noite. Então, é essa passagem que nos dá a ideia do título do sermão, da adoração constante diante de Deus, constantemente. Existe toda uma ideia na Bíblia que talvez não seja tão clara para nós, por causa das diferenças da nossa cultura hoje, mas isso está espalhado do Antigo ao Novo Testamento, de que a noite ela é um momento sombrio, ela é um momento complicado, ela é um momento difícil. A lua ela era entendida em muitas culturas pagãs como sendo uma das divindades, assim como o sol também. Então, se a gente lê o Salmo 121, verso 5, por exemplo, ele diz que Deus protege com a sua sombra, né? E o texto fala: o sol não te ferirá de dia, nem a lua à noite. Então, para nós é fácil entender os danos possíveis causados pelo sol, não é? Forte demais a exposição ali, traz um problema. Mas por que a lua? Não é que a lua tenha poder objetivamente de produzir algum mal, mas ela é símbolo desse período Saturno, desse período soturno, melhor dizendo, né? Então, a noite ela é especialmente perigosa para os peregrinos. Imagine que você está numa estrada, está numa caminhada e precisa, durante a noite, parar, né, encontrar algum abrigo, acampar. É exatamente nesse período da noite em que as pessoas estão mais vulneráveis contra os ataques dos inimigos ou algum tipo de perigo diferente. Salmo 91 vai nessa mesma linha, quando ele fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E mais embaixo o Salmo vai dizer: não temerá a flecha que voa de dia, nem o pavor da noite. Então, seja por questões das divindades religiosas pagãs que tinham essa figura da lua durante a noite, seja por causa dos perigos literais que as pessoas podiam ter nas jornadas, a noite é esse momento complicado. E os sacerdotes são chamados a bendizer a Deus, mesmo quando chegar a noite, não deixar a chama da fé se apagar. E aí, olhando para nós hoje, nós podemos ter essa lição de que a nossa adoração a Deus precisa ser também constante, meus irmãos. No Novo Testamento, em 1 Tessalonicenses 5, Paulo diz: orai sem cessar. Orem sem cessar. Isso aqui não significa que nós estamos formalmente o tempo inteiro orando, mas de que nós devemos estar o tempo inteiro, pelo menos, num estado de alerta. Percebem? Jesus vai dizer nos evangelhos o seguinte: orem e vigiem, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Em Mateus ele diz: orem e vigiem para que vocês não caiam em tentação. O contexto onde Jesus diz isso é um contexto dos mais difíceis de toda a sua vida.
É na sua oração no Getsêmani, antes de passar pela crucificação. E por incrível que pareça, embora Jesus tenha dito isso, ele por mais de uma vez encontra os seus discípulos justamente dormindo. Então o que Jesus está dizendo, e o que o Salmo também está nos mostrando, é que nós não podemos baixar a guarda, seja pelo cansaço, seja por causa da tristeza, não podemos deixar de reconhecer a grandeza de Deus. Ali nos evangelhos é dito que os discípulos dormem porque os seus olhos estavam pesados. E Lucas diz que eles estavam dominados pela tristeza. Então tamanho foi o desânimo que eles baixaram a guarda. E existe um risco então na nossa vida de nós também, nos períodos que mais precisamos estar alertas. Aquele era o período que Jesus chamou os discípulos a vigiarem e orarem, nós também dormirmos. Veja o que Paulo diz em Romanos, no capítulo 13. Vou ler a partir do verso 12, vejam. A noite está quase acabando, o dia logo vem, portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos na armadura da luz. Comportemo-nos com decência como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Então, isso aqui também é uma descrição de Paulo para que os crentes mantenham a sua vigilância. Aqui o contexto é mais escatológico, ele está chegando que o dia de Cristo está chegando. E o pecado ele usa como ocasião a noite, não é? Onde se pensa que as obras que são feitas ocultas na noite por causa da escuridão não serão vistas. Então Paulo chama o povo de Deus a viver sempre na luz, sempre diante de Deus, na luz, como quem está exposto na luz do Senhor, e onde não se tem, portanto, vergonha de expor o que estamos fazendo. Então, a adoração a Deus, a vigilância contra o pecado precisa ser constante também na nossa vida. E aí vem o verso 2, onde o salmista vai dizer o seguinte: levantem as mãos na direção do santuário e bendigam o Senhor. E aqui há pelo menos 2 sentidos que nós podemos explorar. Primeiro, levantar as mãos é um sinal de rendição diante de Deus. É para que os sacerdotes soubessem que, embora eles estivessem fazendo aquele trabalho, eles não são melhor do que ninguém. Eles são tão carentes da graça de Deus quanto o povo. Então, é um sinal da dependência de Deus. É talvez esse verso aqui que esteja ecoando nas palavras de Paulo a Timóteo, lá no capítulo 2, quando ele diz: quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, sem discussões. Então, esse sinal de rendição diante de Deus. Mas a ideia principal aqui é o seguinte, é de que o nosso corpo deve acompanhar exatamente aquilo que ocorre internamente no coração. Todos esses atos corporais externos não fazem sentido se não houver sinceridade diante de Deus, percebe? É claro que a eficácia de alguma oração não depende da sua postura corporal. Tem pessoas que pensam que a oração de joelho vai valer mais. Não necessariamente. O judeu, se a gente lê ali em Lucas 18, por exemplo, ele orava a Deus com as mãos levantadas, olhando para os céus, com os olhos abertos, inclusive. Mas a gente pode fazer diferente. O que é o ponto principal aqui é que o corpo deve acompanhar o coração. Tem um episódio curioso ali descrito no profeta Joel e que também aparece no livro de Isaías. É um verso onde Deus está chamando o povo ao arrependimento. E aí Deus diz ao povo o seguinte: olha, rasguem o vosso coração e não as vestes. O que acontece, não é? O ato de rasgar as vestes, ele era ali em Israel,
tinha vários significados, podia indicar uma dor profunda que a pessoa estava sentindo, uma indignação moral por alguma coisa absurda que aconteceu. Também trazia principalmente a ideia de arrependimento, de humilhação diante de Deus, rasgar as vestes, colocar veste de saco, né? Pó sobre a cabeça, todos esses atos externos, por assim dizer. Só que o povo começou a fazer isso com tanta frequência que o ato passou a ficar banalizado. Então, qualquer situação que acontecesse, a pessoa de repente rasgava suas vestes ali. Então, se tornou muito mais um espetáculo simulado do que uma demonstração de arrependimento sincero. Eles rasgavam as vestes, mas a vida não mudava. E Deus está vendo tudo isso e fala, olha, vocês têm que rasgar agora o coração, e não as vestes, não é? Então, Deus diz isso pela boca do profeta. Pois bem, a exortação que está no Salmo aqui, 134, nessa parte, é diferente, mas tem o mesmo objetivo. É de que tanto o corpo quanto a alma estejam integrados na adoração a Deus. Percebem? Essa coisa da linguagem corporal mesmo. Nós estamos aqui falando de um ambiente de liturgia. Existia uma música que a gente cantava nas igrejas antigamente, acho que ainda hoje se canta. Alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, a casa cheia da sua glória. Imagine se alguém consegue cantar uma música como essa, que é animada com a cara fechada. É impossível, não é? Se isso acontecer, tem alguma coisa errada. Então, existe espaço para a celebração, para que o corpo demonstre a sua gratidão a Deus. Então, o verso 2, ele nos está mostrando isso. Assim como é possível, a Bíblia denuncia, uma religião performática que vive da aparência sem um conteúdo interno verdadeiro, também é possível que a falta de interesse de se manifestar diante de Deus com o corpo denuncie um problema na fé. Denuncie que há também algo errado no seu interior, no coração dos crentes, né? Só muda o tipo de problema. No caso da performance vazia, como eram os fariseus, Jesus chama isso de hipocrisia. Mas também é possível ter o problema da preguiça, do desânimo de se dedicar ao Senhor, e que denota um problema da fé também, né? Então, o ponto dele aqui é essa sintonia entre a alma e o corpo do povo. Os sacerdotes levitas são exortados a fazer isso, né? Aí nós temos no verso 3, no fechamento do Salmo, agora a resposta dos sacerdotes. Nos 2 primeiros versos, os peregrinos estão dizendo aos levitas e sacerdotes o que eles devem fazer, e aí no 3 acontece a resposta. De Sião os abençoe o Senhor que fez os céus e a terra. Então, a bênção que o povo espera receber só pode vir do Senhor. O sacerdote não tem poder em si mesmo para abençoar as pessoas. A origem das bênçãos vem de Deus. Isso é interessante porque em todo o Salmo existe essa ênfase, né? De bendizer a Deus, está no verso 1. No verso 2, a mesma coisa, bendigam o Senhor. E no verso 3, já não são as pessoas bendizendo a Deus, mas é Deus abençoando a vida do homem. Enquanto o homem abre a sua boca e levanta as suas mãos reconhecendo a grandeza de Deus, Deus, quando abre a sua boca, ele fez de imediato os céus e terra. O que o Salmo está nos mostrando é esse abismo de diferença entre a grandeza de Deus e a carência do homem. O homem só pode reconhecer o quanto Deus é grande. E Deus, por sua vez, ele é todo-poderoso, ele é autossuficiente. Uma palavra dele basta para que a vida das pessoas se transforme. E era essa bênção que o povo tinha ido buscar nessa jornada em Sião. Buscar um contato mais próximo de Deus, participar das festas que foram instituídas pelo próprio Deus. Em Sião estava a arca, que simbolizava a presença de Deus, estava o templo,
era um momento de comunhão do povo de Deus. Então, tudo isso era importante. Só que mais importante do que Sião, e esse contraste que o salmista coloca também no último verso, é o fato de que Deus fez os céus e terra. Ou seja, Deus não está restrito às fronteiras de Sião. E aí nós começamos a ver como que tudo isso que estava no Antigo Testamento era de fato sombras para o que haveria de vir em Cristo, no Novo Testamento. Quando Jesus diz, por exemplo, à mulher samaritana que chegaria o tempo em que as pessoas adorariam a Deus não nesse monte ou em algum outro, mas que deveriam adorar a Deus em espírito e em verdade. No mesmo Evangelho de João, Jesus também diz: destruam esse templo, onde o templo já tinha se corrompido. E aí ele diz: destruam esse templo, em 3 dias eu o reconstruirei. E aí vem a nota de rodapé de João dizendo: mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. O que nós entendemos com isso? Qual é a teologia por trás disso? É de que Cristo é o verdadeiro templo. Ele é o lugar da adoração, não é? Ele é o lugar onde Deus habita. E por isso ele é chamado de também Emanuel, de Deus conosco. Então, se o judeu piedoso no Antigo Testamento fazia toda uma jornada para ter a presença de Deus de maneira mais clara, Jesus declara sobre si mesmo: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então tudo passa por Cristo agora e não por um lugar, não por um sacerdote, porque o próprio Cristo é o verdadeiro sacerdote. Os sacerdotes humanos ofereciam sacrifício por si mesmos, que eram pecadores, e pelo povo. E Cristo é o nosso verdadeiro sacerdote. Ele é quem abre o nosso acesso a Deus. Então, seu sacrifício foi perfeito. Ele é o mediador de uma nova aliança na qual nós hoje vivemos. E graças a Deus por isso, que não precisamos de nada mais dessas coisas do Antigo Testamento para ter uma relação com Deus saudável e firme. Paulo declara em Efésios 1, verso 3. Vejam que aqui no verso 3 está falando sobre a bênção de Deus e os sacerdotes abençoam em nome de Deus, que era a prerrogativa dele. Agora, olha o que Paulo diz, Efésios 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. É por Cristo. Não é mais por um sacerdote humano, não é mais por nenhuma intermediação, porque o véu do templo foi rasgado na morte de Cristo. Então Deus nos abençoa em Cristo. E essa é uma grande bênção para nós, saber disso, de que podemos nos relacionar diretamente com o Senhor. Então, meus queridos, só para recapitular e fecharmos aqui, esse salmo nos ensina isso, de que nós não podemos baixar a guarda na nossa adoração, não podemos fechar os nossos olhos para as tentações do pecado, mesmo nos períodos noturnos, mesmo nos períodos que parece que nós estamos mais vulneráveis. Devemos continuar adorando a Deus. A adoração deve ser constante, dia e noite, porque Deus é digno. Em segundo lugar, as nossas mãos, o nosso coração, o nosso corpo precisa estar envolvido na adoração. É com todo o nosso ser, amar ao Senhor, amar a sua lei e fazer sua vontade. Então, que nós sejamos sinceros com Deus e dispostos a dar o nosso melhor para adorá-lo. E por último, que nós também sejamos gratos a Cristo. Ele que é o mediador entre Deus e os homens. Ele que é o mediador de todas as bênçãos que nós podemos receber de Deus para conosco. Eu finalizo lendo Romanos 8, verso 32, que nos diz: aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Essa é a bênção de Cristo. Deus nos dá em Cristo todas as coisas. E só para que nós também não pensemos que essa bênção deve ser guardada simplesmente para nós,
há uma diferença em relação ao Antigo Testamento. No Antigo Testamento, as pessoas deveriam ir até os israelitas, aos hebreus, e perceber que eles adoravam a Deus e se juntar ao povo. No Novo Testamento, nós somos espalhados a anunciar essa bênção às nações. Se Cristo é o verdadeiro sacerdote, nós, enquanto povo de Deus, de certo modo, também somos sacerdotes. 1 Pedro 2, verso 9 diz: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar das trevas aquele que vos chamou para a sua maravilhosa luz. Então nós somos chamados a anunciar este mesmo Deus que cuidou do seu povo na antiga aliança e o Deus que sustenta o seu povo na nova aliança, e devemos anunciar as boas novas ao mundo. Amém? Vamos louvar a Deus, vamos agradecer a Ele, orando nesse momento. Nosso Deus e Pai, nós queremos Te louvar pela Tua palavra nessa noite, a Tua palavra que nos mostra que todas as bênçãos que nós recebemos de Ti passam por Cristo. Tudo aquilo que havia, Senhor Deus, no Antigo Testamento, de sacerdotes, de templo, de arca, de elementos que envolviam, Senhor Deus, a adoração do povo, são sombras da realidade que viria posteriormente perfeitamente em Cristo. Ó Senhor, ajuda-nos a amar a Cristo mais do que qualquer bem terreno que o Senhor possa nos dar, porque Ele é a maior bênção que nós poderíamos receber de Ti. Nos ajuda a viver, Senhor Deus, com os olhos abertos e em constante adoração a Ti, Senhor Deus, sabendo que o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Fortalece o Seu povo, Pai, na fé. Aumenta o nosso amor, aquece o nosso coração por Cristo. Em nome dEle que oramos, Pai. Amém. Amém. Que Deus os abençoe, meus queridos. Vocês podem ir em paz. E que domingo nós nos encontramos de novo às 10h30. Amém.